Bom, semana passada nós começamos um texto aqui de fevereiro de 59, está lá no Dissertação de Além Túmulo, chama-se A Infância. Esse texto é um texto muito interessante, né? Eu usei uma expressão aqui para designá-lo, né, Soraya? Soraya aproveitou para fazer um comentário que eu nunca tinha usado, porque eu falei que o texto é fofinho. E ela falou, mas você nunca usou essa expressão. Eu falei, então depois no final você me fala. Ela, fofo, a Lucélia está lembrando. Mas realmente o texto é muito bacana. Nós fizemos só o primeiro parágrafo e vamos dar continuidade nele aqui. Deixa eu compartilhar a tela. E aí nós vamos lá. Já apareceu para vocês? Sim. Pode começar, Soraya. Então, vamos lá. Mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu tal aspecto. Foi também, e sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza, pois esse amor ficaria singularmente enfraquecido à vista de um caráter impertinente e intratável, ao passo que, supondo os filhos bons e meigos, lhe dão toda a sua afeição e cercam-nos das atenções mais delicadas. Quando, entretanto, as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual se revela em toda a sua nudez. Permanece bom se for fundamentalmente bom, mas se irisa sempre de nuances que estavam ocultas pela primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem coração puro, fácil é conceber. Precisa subir um pouquinho, Mário, por favor. A explicação. Com efeito, imagine que o espírito dos filhos que nascem entre vós pode vir de um mundo em que adquiriu hábitos completamente diversos. Como quereríeis que estivesse em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões completamente diversas das quais possuís, com inclinações, com gostos totalmente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse em vossas fileiras de modo diferente daquele que Deus o quis, isto é, pelo crivo da infância? Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui nesse parágrafo. Só contextualizando aqui, para quem não estava, esse texto começa a falar da infância ali, né, e ele vai falar das razões, né, pelas quais a lei divina acabou fazendo esse processo de nós retornarmos aqui e passar por esse período da infância. Então, ele vai... Receber a dona da aula aqui. Ele vai tratar ali para nós, a primeira coisa é que ele faz essa diferenciação, faz com que a gente venha nesse estado infantil por várias razões. Então, ele começa explicando aqui, nós tratamos na semana passada, uma dessas razões é despertar, né, nas figuras que vão ali ter essa convivência, aquele amor incondicional, né, o amor que a gente tem pelos filhos. Então, que se oculta esse caráter do espírito através da infância para que desperte esse amor. Então, os espíritos que vão ali se encontrar, às vezes já tiveram outras relações, ou às vezes têm gostos, têm inclinações muito diferentes, mas esse período da infância faz com que haja essa conexão, né, que serve para os dois lados, né? Serve tanto para os pais, para receberem aquele espírito, como para aquele espírito para poder assimilar o ambiente, né? As coisas novas ali que aquela cultura familiar vai poder imprimir para ele ali. E aí ele vai, agora nesse parágrafo que nós estamos estudando, ele vai falar que não foi só pelas crianças, né, pela receptividade das crianças, que Deus fez ela ter esse aspecto, né? Começa que as crianças criam uma atração, a gente comentou isso a semana passada, né, que todo filhote, né, a criança, um cachorro, um gato pequenininho, ele tem um formato que ele logo nos atrai. É difícil você ver uma pessoa que não gosta de uma criança, que não se sente sensibilizada quando vê uma criança. Então, esse aspecto já tem essa primeira finalidade, né? De criar essa atração, de criar esse amor, de criar essa facilidade, de abrir essa ponte para que esses espíritos possam iniciar um relacionamento novo ali.
E aí ele vai trazer outros aspectos aqui hoje, né? Ele vai falar que não foi só pelas crianças ali, né? Mas foi também e, sobretudo, o Espírito vai dizer, pelos pais, né? Porque ele vai dizer lá, ó, não ficaria esse amor enfraquecido à vista de um espírito intratável, né? De um caráter impertinente e intratável? E olha que interessante, né? Para que os pais possam receber essa criança e trabalhar essa criança, né? Você já pensou se uma criança viesse já com as más inclinações que o espírito traz afloradas nela? Seria difícil, né? Então, Deus cria essa lei dessa forma que já vai facilitar essa conexão ali, né? E aí ele vai colocar ali, ó, quando eles não necessitam mais da proteção dos pais, ou seja, quando ele vai chegando lá na adolescência, começa a aparecer as questões do caráter do espírito. Então o espírito começa a desabrochar, e aí você começa a perceber coisas que não foram aprendidas em casa, que são inclinações daquele espírito. Isso todos nós já passamos, né? Todos nós já passamos aí. A gente não vai olhar para nós mesmos porque é difícil, né? A gente sempre relativiza aquilo que é nosso, mas a gente pode olhar para um irmão, para quem teve filhos, para quem tem filhos, os filhos, né, que você vai criando, então você cria todos às vezes da mesma maneira, e vai chegando uma certa época, você vai vendo que esses espíritos têm inclinações totalmente diferentes, têm reações totalmente diferentes, têm desejos totalmente diferentes, e que não têm relação com aquilo que você ensinou em casa, né? Muitas vezes não tem relação com os valores da casa ali. É o espírito desabrochando, é o espírito trazendo. Então ele vai colocar aqui para nós, né, que ele vai trazer essas nuances que estavam ocultas ali, né, pela primeira infância. Então, a infância tem esse papel, né? Na verdade são vários papéis ali que a infância vai desempenhando, cada um com um objetivo diferente ali. A Lucélia colocou um comentário aqui, vamos ver. Também são tão frágeis que despertam a necessidade de serem cuidados. Isso nos humanos e nos animais. Exatamente. Então, essa fragilidade que faz com que a gente cuide, faz com que a gente deposite ali todo esse amor, vai criar essa condição desse amor incondicional. Então, você não está ali olhando. Muitas vezes a gente até esquece que é um ser à parte, né? Você esquece que é um espírito ali que tem essa vivência anterior e a gente acaba se envolvendo ali, mas de qualquer forma dando esse cuidado que ela necessita. É um cuidado físico inicialmente, né, que vai se transformando num cuidado emocional, numa questão onde a gente deposita todo o amor, e depois fica mais fácil na hora que a gente tem essa relação às vezes, de conflito, quando o espírito aparece, né, essa questão do amor, do vínculo que foi criado ali, vai facilitar esse processo de relacionamento com esse espírito ali, né? E aí o espírito que está se comunicando aqui vai lembrar que muitas vezes esse espírito que vem para nós é um espírito que teve experiências em outro mundo, em outros mundos ali. Então ele traz coisas, culturas, costumes diferentes. Então, por isso, muitas vezes, a estranheza que se tem nesse relacionamento. Eu pensando, quando eu li isso aqui, eu pensei, queria ver o que vocês acham, que aqui nós estamos falando há 160 anos, né? E ali você tem, na Revista Espírita principalmente, você tem vários relatos de espíritos que vieram de mundos inferiores, né, e reencarnaram na Terra, e alguns dão os seus relatos aqui. Vocês devem se lembrar de uma história de um menino, de um adolescente que matou, acho que 5 ou 6 crianças, né? Lembra que a gente discutiu aqui e falou sobre esse caso? E esse menino, quando foi evocado, esse espírito, quando foi evocado posteriormente, ou o anjo guardião dele, eu não me lembro, foi o anjo guardião dele que foi evocado. Ele não estava em condição de ser evocado. O anjo guardião dele disse para o pessoal lá da Sociedade Espírita de Paris que ele era um espírito que ele havia vivido em outro mundo e que ele pediu uma reencarnação na Terra e ele não conseguiu levar a contento essa encarnação. Ele caiu de novo, né? Por isso que ele teve aquele ato tão brutal e ele teve pouco sentimento de empatia depois do ato. Então, eu estava dizendo para vocês que eu acredito que naquele momento lá, em 1860, 1865, ali, 160 anos atrás, era mais comum a chegada desses espíritos. Eu imagino que à medida em que a gente vai caminhando para um planeta de regeneração, que a gente vai aumentando o nosso processo aqui, nós vamos tendo menos espaço no nosso mundo, até vibratório, até de densidade,
para espíritos dessa natureza, que vêm de mundos inferiores e que vão cair entre nós aqui. Né? Então, mas esse é um pensamento meu, que eu chego, né, observando as coisas hoje. A gente tem, imagino eu, que a gente tenha menos situações como naquela época lá, de espíritos que vêm diretamente de mundos inferiores para nós aqui. Óbvio que deve ter uma porcentagem deles, mas eu imagino que essa porcentagem tem caído ao longo do tempo e que ela vai cair mais ainda, né? Que talvez ocorra o efeito contrário, né? Nós vamos migrar, aqueles de nós que não fossem adaptando realmente à nova situação vibracional de um planeta de regeneração, vai acabar migrando para mundos inferiores, num processo migratório que acontece desde sempre. Né? Mas a migração de mundos inferiores para cá, eu acho que ela vai se inviabilizando devido à nossa condição vibracional e até a nossa questão de densidade mesmo do nosso corpo físico, do nosso perispírito aqui no planeta Terra. Né? Vocês concordam com isso ou acham que eu falei uma tremenda bobagem? Pode falar, gente, um de cada vez. A gente concorda. Tá certo. Bom, vamos dar sequência então? Se vocês quiserem falar, vocês me interrompam. Pode seguir. Aqui vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos onde crescem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, encontrar-vos-eis em outra espécie de infância, em meio a novos irmãos. Em vossa nova existência não terrena, ignorais os hábitos, os costumes e as relações desse mundo novo para vós. Com dificuldade manejareis uma língua que não estáis habituados a falar, uma língua mais viva do que o vosso pensamento atual. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhora. A fraqueza da infância os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que têm o encargo de fazê-los progredir. É nesse período que seu caráter pode ser reformado pela repressão de suas más inclinações. Tal o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder. Assim, a infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas também uma consequência natural das leis estabelecidas por Deus e que regem o universo. Pode continuar. Observação. Chamamos a atenção dos leitores para esta dissertação notável, cujo elevado alcance filosófico é facilmente compreensível. Que há de mais belo, de mais grandioso que esta solidariedade existente entre todos os mundos? Que de mais conveniente para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus? A humanidade cresce por tais pensamentos, ao passo que se rebaixa, se a reduzimos às mesquinhas de nossa vida efêmera e de nosso mundo, imperceptível entre os mundos. Muito bem. Bacana, né? Esse fechamento aqui. Nesse último parágrafo da comunicação do espírito aqui, ele separa em dois temas ali. Ele vai falar que nesse momento em que se aflora o espírito ali, começa a se confundir os pensamentos e todas as caracteres, os caracteres dos seres que passaram por esses mundos. Então começa a misturar aquilo que ele aprendeu aqui com aquilo que ele traz do passado, né, com aquilo que ele formatou nele mesmo. E aí ele vai dizer que é onde essas criaturas crescem. E ele faz uma relação aqui, falando de uma outra infância, de uma infância espiritual que nós vamos passar no momento do nosso desencarne. Né? Então o espírito vem num relato aqui, ele faz uma parte, é como se ele fizesse um parêntese ali e coloca um outro tema que dá para a gente refletir sobre ele também. Então ele vai falar dessa outra espécie de infância, no qual nós vamos encontrar irmãos com costumes e relações diferentes, né? E que nós vamos ter dificuldade de manejar isso. Então, olha que interessante. Ele está fazendo um paralelo aqui, né, da nossa chegada aqui como crianças, né, o que nós temos que vivenciar aqui nesse mundo em que nós estamos entrando,
com um paralelo com a nossa, que ele chamou de nova infância, a infância espiritual, quando nós desencarnarmos. Porque, olha só, a gente vem do plano espiritual para cá, então a gente está acostumado a viver lá, nós temos toda a nossa vivência dos mundos anteriores, das condições anteriores das nossas vidas, aí a gente vem para cá, nós vamos encarnar, vamos começar a nos manifestar nessa infância, onde a gente está totalmente limitado e à mercê dos cuidados alheios ali, para poder fazer esse trabalho de conexão, esse trabalho de aclimatação, vamos dizer assim, né, que o Espírito coloca. E aí ele vai falar, olha, é a mesma coisa quando vocês desencarnarem. Então nós vamos desencarnar, nós vamos levar para o plano espiritual os nossos costumes, a nossa cultura, o nosso modo de vida atual. É o que a gente vai levar. Né? Então a gente não se desprende disso no primeiro momento. Então a gente passa pelo processo de perturbação, mas mesmo esclarecidos, nós somos nós mesmos. Né? Então a doutrina espírita está farta de exemplos mostrando que a gente não vai se modificar de um dia para a noite. Então, nós vamos carregar por muito tempo as impressões da nossa última encarnação. E aí, com o tempo que a gente vai passando lá, nós vamos nos esclarecendo, a gente vai começar a acessar as outras vivências nossas, aí vai criando uma amplitude até a gente entender que nós não fomos essa última encarnação. Isso nós estamos falando de espíritos despertos. Uma grande massa dos espíritos que desencarnaram não vão ter essa percepção. Né? Então, isso é à medida que a gente vai conseguindo evoluir. Muitos dos espíritos vão desencarnar, vão encontrar-se lá no plano espiritual, vão reconhecer basicamente a última encarnação e daqui a pouco vão ser ajudados a reencarnar novamente, né? Mesmo que ele possa fazer escolha de provas e tudo mais. E aqueles de nós que já tiver dado um passo nessa questão da evolução espiritual, nós já vamos começar a ter uma visão mais ampla e nos entender como espírito. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, menos a nossa última encarnação tem importância para nós. Então, muitos espíritos mais evoluídos, quando se comunicam, eles vão dizer o que é para a última encarnação. Quando a pessoa vai falar, mas é a sua obra aqui, ele vai dizer o que é a minha obra. Porque ele vai relativizar isso, porque é só um momento na evolução espiritual. É como se fosse um dia da nossa vida. Dando um exemplo aí bem pobre. O que foi esse dia? Daqui um mês eu nem lembro desse dia mais. Então, nós vamos passar por essa infância. E aí ele fala aqui que nós vamos ter dificuldade, inclusive, de manejar a língua. Olha que interessante. Do mesmo jeito que a criança tem que aprender a falar aqui, nesse paralelo dele, ele deixa subentendido que nós vamos ter que aprender a manejar a língua dos espíritos. Imagina que coisa estranha. Você desencarnou e, de repente, você não tem mais a fala. Você não tem mais a fala do jeito que a gente está acostumado aqui, que ela vai ser emitida pelas cordas vocais, pela vibração das cordas vocais, que vai ser emitida pelo som, captada por um aparelho auditivo, vai ser decodificada, levada para o cérebro. Nós não temos mais isso. O que a gente vai ter lá? A transmissão do pensamento. Ele fala aqui, essa língua falada pelos espíritos, ela é mais viva do que o vosso pensamento atual. Olha só, ele não está só dizendo que os espíritos vão se comunicar pelo pensamento. Ele está dizendo que a comunicação dos espíritos, que a gente fala que é pelo pensamento, é mais viva do que o nosso pensamento atual. Então ele ainda deixa aí um upgrade, nessa linguagem dos espíritos. E por que ela vai ser? Se nós pararmos para pensar, hoje, mesmo os nossos pensamentos, eles acabam passando por todo um referencial que a gente tem. Então você pensa, a gente mentaliza as coisas, então eu estou falando com vocês aqui, e aí meu cérebro está funcionando, está mentalizando aquilo que eu estou falando. Se eu falar, o Dr. Alberto Ferrante falou no nosso programa lá do Livro dos Espíritos de sábado, há um tempo atrás, aí, sobre a questão do pensamento, como é que ele se faz. Então, quando você fala numa maçã, eu já estou pensando aqui numa maçã, e eu agora estou pensando numa maçã vermelha, de determinado tamanho. Mas alguma pessoa aí que, de repente, goste mais da verde, pensou na maçã verde. Então, é uma tradução que a gente está fazendo. Quando você vai para o plano espiritual, você não tem mais essa formatação dentro do seu cérebro, dessas referências. Então, eu estou inferindo aqui que ele está dizendo que essa linguagem é mais viva do que o nosso pensamento atual, porque ela não tem essas barreiras, ela não tem essas limitações, ela não tem esses filtros. E imagine só, hoje, aqui, a gente acaba conseguindo emitir pensamentos e nos comunicar de uma maneira diferente daquela que nós pensamos. Então, emitir pensamento não, mas eu consigo falar para vocês uma coisa diferente do que eu estou pensando. Então, eu posso olhar para uma pessoa
e falar, eu gosto de você, mas eu posso ter pensado, eu não gosto dessa pessoa. E por uma convenção social, para agradar, para não criar problema, eu dizer para ela que eu gosto. No plano espiritual, isso fica mais difícil de fazer, né? Sobretudo quando nós avançamos para a esfera de espíritos mais evoluídos. Não dá para você pensar, eu não gosto de você, e você falar para ele que gosta. Por quê? Porque as vibrações que eu emiti no momento que eu pensei que eu não gosto de você, já disseram que eu não gosto de você, né? Então, por isso que eu acho que ela é mais viva. Eu não tenho mais essa condição, esses filtros, esses limites, essas barreiras aqui. Eu achei muito bacana que ele vai fazer esse paralelo aí, vai colocar essa reflexão. Ó, vocês vão passar por outra infância aqui agora, né? O Lucélio está colocando lá. Ó. Então, esquecemos, cada vez que estamos no plano espiritual, esquecemos. Na verdade, Lucélio, a gente esquece quando a gente vem para cá, né? No plano espiritual, a gente tem acesso às lembranças. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nem todo mundo vai acessar essas lembranças, né? Sobre o meu entendimento, nem todo mundo vai acessar essas lembranças de outras vidas e tudo mais. Porque muitos de nós vão passar pela erraticidade em estado de perturbação, em estado ali ainda, em um estado de não liberdade espiritual para compreender isso aí tudo, né? Quanto mais avançamos, mais eu acho que a gente vai ter essa condição de nos entender como espíritos. Mas ainda a gente sabe que dentro de nós, a terceira ordem aí, muitos desencarnam e às vezes nem sabem que desencarnaram. Então esse indivíduo ele não tem. Se ele não sabe nem que ele desencarnou, como é que ele vai ter acesso a vidas passadas? Como é que ele vai ter acesso a outras existências que ele teve e outras personalidades? Né? Fica mais difícil. Ok? Mas gostei muito dessa parte que ele faz aqui. E aí ele retoma o texto, ele retoma a linha de raciocínio dele, né? E ele vai falar ali que a infância ainda tem outra utilidade. Né? Então ele vai colocar ali no final uma outra utilidade, fora essas que ele já tinha comentado. Que ele vai dizer lá, né, que os espíritos só entram na vida corpórea para o seu aperfeiçoamento. Então esse é um ponto pacífico. Né? A gente só vem aqui para nos aperfeiçoar, não tem outra razão para a gente encarnar. Né? Não vamos encarnar aqui, vem encarnar para sofrer, para espiar. De qualquer forma que você olhar, é para que a gente se aperfeiçoe. Né? Ainda que estejamos aqui em uma expiação. Para sua melhoria. É só para isso que a gente vem. Né? E aí ele fala aqui que a fraqueza da infância nos torna flexíveis. Olha que coisa interessante. Né? Acessíveis aos conselhos e às experiências daqueles que têm os encargos de nos ajudar. Então, olha que coisa bacana. A gente veio aqui um ser frágil, um ser dependente do próximo, né, dos pais, dos familiares que estão ali nos acolhendo e cuidando de nós. E essa fragilidade, ela tem o objetivo de nos tornar flexíveis a esses conselhos, a esses ensinamentos. Porque nós somos, na maioria das vezes, espíritos refratários. Né? Então, a gente vem, naturalmente, se nós encarnamos, é porque nós precisamos nos aperfeiçoar. Salvo aqueles espíritos que estão em missão, que são uma minoria. Né? A grande maioria de nós está aqui para esse aperfeiçoamento. E aí a gente traz, então, esses conceitos endurecidos em nós que nós precisamos modificar. Então, são vícios, são más inclinações, são más tendências, que a gente vem para cá justamente para eliminar e adquirir virtude. Se a gente vem já sem esse esquecimento do passado, sem essa fragilidade, o que é que vai acontecer? Vai ser difícil da gente ser influenciado. Né? Pega cada um de nós aqui, com as nossas ideias, com os nossos ideais, com as nossas ideologias. Nessa altura nossa da vida, é fácil alguém chegar e mudar alguma dessas coisas em nós? Estou falando por mim, né? E até pela minha raiz espanhola, de 4 avós espanhóis, eu sou teimoso até cansar. Então não é fácil uma pessoa mudar uma coisa que eu trago comigo. Agora, quando você está lá nessa infância, nessa dependência, essa condição já é programada pelas leis divinas para causar essa flexibilidade, para que a gente tenha essa flexibilidade para assimilar do meio. E nós vamos assimilar, como o Espírito fala aqui, pelo ensinamento das pessoas que estão à nossa volta e também pela própria convivência do meio, né? Pela cultura, pela sociedade, pela família. Então, isso vem, a lei de sociedade vai nos mostrar isso. Começa numa micro-sociedade ali, que é o filho e os pais, depois vai para a família mais extensa, depois vai para o bairro, depois vai para a escola, depois vai para a cidade, e aí a gente vai adquirindo esses novos conhecimentos, essas novas vivências e somando com tudo aquilo que nós já somos. E aí a gente vai se aperfeiçoando.
A gente vai aí se reformando. Pode falar. Mário, eu sempre olhei assim para a infância, pensando como um descanso assim para o espírito, né? Como se fosse um refrigério, assim, né? No sentido de que essa vulnerabilidade e esse apagar do passado, né, da memória, ele te possibilitasse também um descanso, né? Então, a criança é leve, né? Então, normalmente as crianças são muito leves, porque elas não trazem tudo que a gente, né? Todas as experiências, elas não vão trazer, né? A gente na fase adulta já tem um monte de coisa, mas a criança ela está zerada ali. Então, eu acho que é um espaço que a lei permite que você tem um descanso. E esse descanso, ele, no meu entendimento, é extremamente saudável para o espírito, né? Porque ele te possibilita essa flexibilidade, a vulnerabilidade, né? Ela parece que é uma vulnerabilidade assistida, né? Então você tem esse espaço para dar uma zerada em tudo e viver outras experiências que podem substituir as que você viveu, né? De alguma maneira. Se sobrepor em termos de gerarem memórias mais fortes, mais importantes, de modo que te proporcionem o avanço, né? Então, eu tenho muito esse olhar, assim, para a infância. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Então, sempre que eu vejo, assim, uma criança, eu fico olhando e falo, nossa, que bom, ele tá vivendo aquele momento de descanso dele, olha que delícia, né? Viver essa fase. E a gente garantir a infância é justamente a gente garantir para o espírito essa vivência tão importante. Se a gente tivesse esse olhar, né, de sociedade mais afetivo, mais amoroso, essa preocupação com a infância, a gente talvez desenvolvesse mais rápido o nosso mundo, né? O mundo avançaria mais rápido. A gente está cada vez mais olhando mais para a infância, né? Eu vi um projeto uma vez em São Paulo, que a cidade deveria ser projetada para uma criança até não sei quantos centímetros de altura. Se ela fosse boa para aquela criança, eu não lembro agora se era porque como eu sou muito pequena, né, gente? Para mim, qualquer altura é muito, mas eu não lembro agora se era 90 centímetros, alguma coisa assim. Que se a cidade fosse projetada por uma criança andar com segurança naquele espaço, ocupar o espaço público, ela seria boa para a infância. Então, acho que esse olhar, o mundo está muito aperfeiçoando, né? Hoje a gente vê o respeito à infância completamente diferente do que no século passado. Eu acho que isso ajuda a tornar o espírito melhor, né? A gente estaria investindo no espírito mesmo, né? É isso. Todos concordam com a Soraya? Soraya, mas eu já ouvi um comentário do seguinte, que foi de um extremo ao outro. Antes era nada para criança, agora é tudo para criança, um excesso. Estudiosos. Eu não penso assim num exagero, não é isso, né? Mesmo porque qualquer educador, assim, não tem esse olhar, a gente pensa nos limites, tudo, mas eu estou falando do olhar, assim, dessa preservação mesmo, do que é da criança ser criança, né? E entender que aquilo é um investimento para o futuro do espírito mesmo. Mas não estou falando de mimar, não, Vera. Não tenho. Aliás, eu não sou uma pessoa que mima, não. Bem legal aí esses dois comentários, porque de fato, até a Lucélia está colocando lá, hoje perceba uma falta de limites, né? É o pêndulo, sabe? Nós temos um pêndulo aí que, para a gente achar o caminho, né, do meio, esse pêndulo ele vai de um lado para o outro. Você pensar, por exemplo, na Idade Média, um cavalo valia mais que uma criança. Então, quando uma família perdia um cavalo, sofriam mais que quando perdiam um filho, até porque perdiam um filho toda hora, né? Então, uma grande porcentagem de crianças acabavam morrendo ali enquanto muito crianças ainda. Questão de saneamento e uma série de outras coisas. Então, o cavalo servia muito mais. O cavalo era, às vezes, o meio de locomoção, o meio de trabalho. Então,
tinha essa questão de que o filho estava lá no quinto plano, né? Quando você pega no começo do século passado, você vai ver, na época das migrações ali, como é que a constituição das famílias elas eram, né? Normalmente eram as famílias que vinham, se reuniam ali, em várias famílias do núcleo familiar ali, primos e tudo, e as crianças eram tratadas todas junto ali. Então juntava aquela criançada lá, você não tinha um olhar individualizado para a criança, então qualquer um que quisesse dar uma pancada lá, botar de castigo, punha qualquer filho de qualquer um, não tinha essa questão que tem hoje, né? Então eles eram tratados meio que como mini adultos ali, não tinham direito a absolutamente nada, né? Então era uma forma de olhar a criança. E hoje acontece o que a Vera falou em muitos casos, a criança manda na casa, né? É o príncipe, e aí, quer dizer, aí esbarra o pêndulo do outro lado, né? Se não é legal tratar uma criança como pior que um cavalo, também não é saudável você pegar essa criança e deixar ela ser dona de tudo, né? Porque olha o que a mensagem fala para nós, é o momento em que ela vem vulnerável e flexível para esses ensinamentos. Então, na verdade, ela não veio para nós para ensinar a gente as condutas, ela vai nos ensinar um monte de outras coisas, mas as condutas quem tem que passar somos nós para elas, né? Dentro das nossas limitações. É isso que está acontecendo aqui. É óbvio que ninguém vai dar mais do que tem, mas eu sou obrigado a dar aquilo que eu tenho. E aí hoje o que você vê é essa inversão de valores, né? A criança acaba muitas vezes dominando ali, e aí eu acho que você acaba despertando essa questão do espírito da criança mais cedo ainda, porque você vai dando esse espaço para ela, você não vai moldando a partir dessa flexibilidade, você vai despertando ali aquele ser que depois se torna horrível, egoísta, desperta tudo aquilo que ele trouxe de encarnações passadas, né? Que ele deveria estar aqui para poder justamente fazer esse aperfeiçoamento, e ele não faz, porque você não permitiu que ele fizesse, né? Você não colocou o limite, o adulto é você. Então esse texto traz para nós essa grande responsabilidade da educação. Sim, e educar é extremamente trabalhoso, na verdade. Né? Não é uma tarefa fácil. Eu admiro quem se dedica assim, porque dá trabalho. Né? Então, quando eu estou falando isso, eu não estou defendendo uma proteção no sentido de privá-lo, né, assim, de tudo. Aliás, não é essa a minha pegada, é em outro aspecto. Né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade ali de investimento importantíssima, ainda mais que tenha melhorado, também concordo que em algumas situações a gente vê um extremo e um equívoco, inclusive, né? De achar, eu falo, até uma coisa que eu não gosto é quando a gente chama uma criança de príncipe ou princesa. Isso eu acho assim. Desserviço. Uma pena, um desserviço, né? Assim, porque eu falo, não tem reinado para tudo isso. Então, não penso dessa maneira. Mas eu penso ainda que esse mimar excessivo também é uma falta de respeito com a infância. Né? Isso não defende a criança do mundo. Então, eu acho que precisa ser trabalhado ainda, e que esse olhar de um mundo seguro para uma criança, né, pequena, na verdade, é seguro para qualquer ser humano, né? Porque nós mesmos hoje, eu não me sinto segura na ocupação dos espaços públicos como mulher, por exemplo. Né? Então, se isso fosse para uma criança, seria um referencial de segurança para todo mundo. Então, quando eu falo isso, é nesse sentido. Mas eu concordo que há muitos equívocos, né? E que a gente, aliás, o equívoco desemboca comigo, né? Quando vem a adolescência, que vai trazer todo esse processo, né? Vai desencadear um processo no adolescente, muitas vezes que a gente não consegue mais ajudar a tomar um rumo melhor. Então, é nesse sentido que eu falei. Perfeitamente. Só queria fazer um comentário aqui, que eu me permito discordar um pouquinho da questão do descanso, viu, Soraya? Eu pensei muito sobre isso também, que eu achava que era um descanso, um momento de descanso, mas quando a gente reflete aqui, eu acho que tem um pouco do descanso, mas eu acho que é um momento de muito trabalho para o espírito, sabe? De assimilar essas coisas. Tanto que a gente já viu, menos na literatura kardeciana, mais na literatura moderna, né?
principalmente do movimento espírita brasileiro aqui, né, de André Luiz, principalmente ali, relatos de espíritos extremamente angustiados no momento da reencarnação, né? Então, quer dizer, é uma angústia, alguns colocam até que a angústia é maior do que a angústia da morte, né? É aquela angústia natural do espírito. E eu penso que visualizar esse trabalho, né? Visualizar esse momento de fraqueza de novo, né? De eu estar ali nas mãos de outra pessoa, de eu ter que assimilar essas coisas todas, deve dar um tremendo de um frio na barriga, né? Então, eu não acho que seja um descanso muito, muito grande, não. É um descansinho, mas eu acho que tem muito espírito que no plano espiritual, lá na erraticidade, ele está num momento mais tranquilo, eu acho que ele está mais descansando do que quando ele chega na infância, sabe? Por isso que dá esse medo, esse frio na barriga. Porque viver é perigoso, né? Já dizia a Diadorim lá no Grande Sertão Veredas, né? Viver é perigoso. Exige coragem, requer de nós coragem. Então, reencarnar deve ser, né, uma tarefa que a gente deve sofrer para fazer, né? Concorda? Beleza, meninos? Estamos chegando no final aqui chegamos no final aqui. Depois Kardec faz uma observação, chamando a atenção para a profundidade desse texto, né? E falando que a humanidade ali cresce com esse tipo de pensamento e cresce porque entende, né? Imagina o tanto que a gente consegue compreender da vida, da infância, dessas relações, dessa flexibilidade, dessas responsabilidades que nós temos com o texto, com essa profundidade aqui, né? E aí ele fala, ao passo que se rebaixa, se nós reduzirmos os nossos pensamentos às proporções mesquinhas da nossa vida efêmera. Olha que legal. Então, quando você faz uma conexão do plano espiritual, né, com a nossa chegada e vivência no planeta Terra, e depois ele faz até uma parte ali da nossa volta para o plano espiritual, olha só que amplitude que nós estamos dando para o nosso espírito. Né, para o ser humano aqui, falando agora do ponto de vista do espírito. Quando a gente resume a nossa vida às questões materiais apenas, né, nós estamos aqui colocando uma situação dentro de uma mesquinhez, considerando o plano todo da nossa vida e aquilo que foi planejado para nós. Então, muito interessante também a observação sempre oportuna de Kardec ali. Ok? Vamos seguir então aqui. Agora nós vamos para junho de 1860. Nós vamos ter aqui alguns textos, são vários pequenos textos. Os primeiros aqui são trazidos por um espírito chamado Georges. Esse espírito se manifestou muito ali na Sociedade Espírita de Paris. E vamos começar a conhecer um pouco do pensamento desse espírito aqui, que não era nenhum espírito extremamente evoluído, mas que traz coisas bem interessantes aqui. Ele começa a falar aqui de alguns pontos aleatórios aqui, mas que tem um encadeamento. Vamos nos atentar aí a esse encadeamento também. Pode seguir, Soraya. Vamos lá. A vaidade, pela senhora Leso, médium. Quero falar-te da vaidade, que se mistura a todas as ações humanas. Ela mancha todos os pensamentos delicados, penetra o coração e o cérebro. Planta má, abafa a bondade em seu germe. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Para lutar contra ela, é preciso usar a prece. Só ela nos dá a humildade e a força. Incessantemente... Eu acho que eu bati no lugar errado aqui. Soraya, voltou lá para o começo. Peraí. Aí, desculpa. Não tá certo. Peraí, deixa eu só me achar aqui. Para lutar contra ela. Incessantemente, ó homens ingratos, vos esqueceis de Deus. Ele não é para vós, senão socorro implorado na aflição. E jamais o amigo convidado para o banquete da alegria. Acho que está... o banquete da alegria. Da alegria. Para iluminar o dia, ele vos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear a noite, as estrelas, flores de ouro. Por toda parte, ao lado dos elementos necessários à humanidade, pôs o luxo necessário à beleza de sua obra. Deus vos tratou como faria um anfitrião generoso
E para perceber os convidados, multiplica o luxo de sua morada e a abundância do festim. Que fazeis vós, que tendes apenas o coração para lhe oferecer? Longe de enfeitá-lo de alegria e de virtudes, longe de lhe oferecer as premissas de vossas esperanças, não o desejais, não o convidais a vós penetrar o coração, senão quando o luto e as amargas decepções vos arranharam e feriram. Ingratos, que esperais para amar vosso Deus? A desgraça e o abandono. Oferecei-lhe antes o vosso coração livre de dores. Oferecei-lhe como homens em pé e não como escravos de joelhos. Vosso amor isento de medo e na hora... Aí preciso subir um pouquinho, Mário, por favor. E na hora do perigo, ele se lembrará de vós, e não o esquecestes na hora da felicidade. Jorge, Espírito Familiar. Olha só, ele traz aqui, então, o tema do texto é a vaidade. Então, ele começa chamando a atenção com relação a esse defeito nosso, né? Então, que ele vai falar aqui que mancha os nossos pensamentos mais delicados. Então, ele vai falar que a vaidade se mistura a todas as ações humanas. Então, veja só, a vaidade ela é filha do egoísmo, né? Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos já nos disseram que o egoísmo é a raiz de todos os vícios, que todos os vícios decorrem do egoísmo. Então, a vaidade não é diferente. A vaidade é a irmã do egoísmo, né? Porque a gente é vaidoso por conta do inflar do nosso ego. Ele está se misturando nas ações humanas. Tudo que a gente está fazendo, se a gente deixar a vaidade tomar conta, nós vamos começar a nos valorizar mais do que nós deveríamos naquele momento ali. Então, ele se mistura com todas as ações humanas e ele mancha aquilo que a gente está fazendo. Né? Porque às vezes é uma coisa que você está fazendo, que você tem a condição de fazer, que você tem aquele dom, aquele talento para fazer, mas a partir do momento que você emprega a vaidade, você estragou, você manchou, você maculou aquilo que você estava fazendo. Né? Porque você tirou uma das molas propulsoras da caridade, que é o desapego, que é o desinteresse. A vaidade ela é interessada, não existe vaidade desinteressada. Né? Eu só sou vaidoso porque eu tenho interesse em alguma coisa. No caso, eu tenho interesse em massagear o meu ego, em exaltar o meu ego. Então, a partir do momento em que eu coloco a vaidade, que eu deixo ela manchar aquilo que eu estou fazendo, eu deixo de lado o desinteresse, então eu já começo a me distanciar do próprio efeito da caridade. Lembra quando a gente estudou caridade lá? Caridade tem que ser desinteressada. Por quê? Porque senão eu já recebi o meu pagamento. Então, se eu estou fazendo alguma coisa só movida pela vaidade, para que as pessoas vejam o tanto que é inteligente, o tanto que é bonito, o tanto que é isso, o tanto que é aquilo, né? E as pessoas vão ver isso às vezes, porque eu vou conseguir fazer com que predomine a minha vaidade, eu já recebi o meu pagamento. Né? Então, eu não tive ali, eu posso ter feito um grande trabalho, mas eu não vou ter ali esse benefício de ter feito um trabalho desinteressado, que aí vai nos canalizar para a caridade. Então ele vai falar ali que é uma planta má que vai abafar a bondade lá em seu germe. Então eu posso começar a fazer uma coisa por desinteresse, porque eu acho que é uma coisa boa que vai ajudar as pessoas. A partir do momento que eu coloco a vaidade, ela abafa esse germe de bondade que eu tinha, e aí você perde o potencial de fazer aquilo ali. Né? Ele vai aniquilar com seu veneno, o Espírito vai dizer para nós aqui. E aí, bom, ele fez só essa introdução da vaidade. Depois ele começa a falar aqui no restante da mensagem em como combater a vaidade. E aí ele começa ali dando o primeiro caminho para nós. O primeiro caminho é a prece, né? É fazer essa conexão com Deus para que a gente possa angariar o quê? A humildade. Olha que legal. Né? A vaidade nossa, ela é fruto do nosso ego, do nosso egoísmo. Então, sou eu me valorizando. A prece faz o quê? A prece, ela pressupõe humildade. Sou eu me colocando humildemente perante o meu Criador. Então, quando eu faço uma prece, seja de adoração, seja de um pedido, seja alguma conexão, é porque eu estou identificando alguém, algo, né? No caso, o meu anjo guardião, o espírito protetor, ou o próprio Deus, enfim, qualquer entidade acima de mim. Então, isso traz a humildade, e a humildade ela é simplesmente
um contrário da vaidade. Então, o Espírito já começa aqui recomendando a prece, né, como um instrumento fortalecedor da humildade, que vai fazer com que a humildade vá crescer em nós, e aí ele vai dar uma outra colocação do que nós vamos ter ao adquirirmos esta conexão com o divino e angariar esse aspecto da humildade. Ele vai falar da força. Então, olha que interessante, a força não está na vaidade, a força não está na confiança que eu tenho em mim. Ele vai dizer que a força é muito maior na humildade, na confiança que eu tenho em algo muito maior que eu. Isso que ele está trazendo para nós aqui, essa leitura que eu consigo fazer aqui. Né? Então, aí ele vai falar, depois ele dá essa pincelada e ele cai numa outra situação, né, que vai nos levar lá para a lei de adoração. Ele vai falar ali, ó, que nós somos ingratos, nós somos incessantemente ingratos, né, que nós nos esquecemos de Deus e que Deus não é para nós senão um socorro. É um tremendo puxão de orelha, né? Nós só vamos implorar a Deus nos momentos de aflição. Olha o que esse Espírito está falando. Então, ele falou para nós da vaidade, falou para nós que ela sufoca toda a nossa bondade, que ela é um tremendo atropelo que atrapalha as nossas ações. Ele vai falar que o antídoto dela é a prece, que nos dá humildade e força, e aí ele fecha e dá um puxão de orelha tremendo, dizendo que nós só nos aproximamos de Deus e da espiritualidade no momento em que a gente está ali pedindo socorro. E aí a gente para pensar e fala assim, como é que será que eu sou, né? Será que eu faço prece nos momentos de alegria? Eu faço prece às sexta-feiras ou só faço prece domingo à noite, né? Deus me ajuda, pelo amor de Deus, para segunda-feira, né? Sexta-feira é sextou, eu vou eu mesmo, né? Aí eu não estou precisando da prece, não. Que jeito que nós somos, né? No nosso dia a dia, de que forma que nós recorremos na maioria das vezes. Então o Espírito vai falar aqui, né? Jamais convidamos Deus para o nosso banquete de alegria. Então, para iluminar o dia. E aí ele vai falar que Deus faz o contrário com a gente. Deus, dentro do seu amor, ele faz como um bom anfitrião, que ele prepara a casa para receber o seu convidado. Então, ele coloca aqui, ele engendra aqui no texto, por uma questão até poética, falando que Deus nos dá o sol, Deus nos dá o dia, Deus nos dá a natureza, preparou isso tudo para a nossa chegada, né? Preparou as estrelas, e aí ele vai colocando aqui para nós, né, a beleza do universo que Deus nos dá. E nós, o que é que nós fazemos com esse anfitrião generoso aqui? Né? Que hora que a gente tem o coração para oferecer a Deus? Então ele chama aqui a gente a observar a lei de adoração, que é a primeira lei lá das leis morais, né, que Kardec nos coloca, que é a nossa obrigação perante Deus. Não é que Deus precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Mas nós precisamos de adorá-lo até para fazer essa conexão. Então é isso que o Espírito vem chamar a nossa atenção aqui. Né? Longe de enfeitá-lo com alegrias e virtudes, longe de oferecer as vossas esperanças. Né? Não o desejais e não o convidais para penetrar no seu coração. É isso que ele está falando. A partir do momento que a gente acha que nós nos bastamos, a gente não convida Deus para penetrar em nós ali. E aí ele vai falar assim, aí o único jeito de conexão que você tem com Deus é no luto e nas amargas decepções que vos arranharam e vos feriram. Ô, Mário. Oi. Outro dia eu vi uma coisa tão interessante, que um exercício que a gente deveria fazer para não alimentar a vaidade é a forma como a gente recebe o elogio. A gente não se apegar muito aos elogios e tentar se desviar desses elogios. Porque para você não viciar nessa necessidade de ser elogiado diante de tudo que você faz, para que o seu contentamento diante daquilo que você realiza, ele seja suficiente para te trazer essa paz, essa conexão com Deus, entre você e Deus, né? Que isso tem que se bastar, e que esse é um exercício importante. Então, para que a gente não procure se desviar disso, para que realmente as suas tarefas ou aquilo a que você se dedica seja realmente algo de contentamento íntimo seu e que você não dependa do externo para se manter nesse contentamento, mas que seja realmente uma conexão com Deus, né? Entre você e Ele, assim. E aí eu achei bacana também essa reflexão.
Soraya, isso aqui se conecta com aquilo que a gente estava falando das crianças, agora mesmo, sabe? Hoje, essa história de você tratar a criança como um príncipe, de você hipervalorizar uma criança, você acha que está motivando quando você coloca para ela que ela é a coisa mais importante do mundo e que o que ela faz é melhor do que o que todo mundo faz. Então, você está o tempo inteiro massageando, na verdade, a vaidade e o ego da criança. E aí você tira justamente isso que você está falando. Você alimenta a criança de uma necessidade de ser sempre ovacionada, sempre supervalorizada, e depois ela não consegue nem fazer o que você falou, que é poder relativizar essa história. Porque muitas vezes o elogio ele é um tremendo de um problema. A gente gosta do elogio porque você fala, mas eu sou bom, a gente se infla igual um pavão. Só que muitas vezes a pessoa que está te elogiando, ela tem até outros interesses. Né? E às vezes, pelo que nós estamos falando, é muito diferente da gente receber um elogio lá no plano espiritual de um espírito superior, que provavelmente não vai nos elogiar, né? Até por conta desse cuidado, né? Porque ele não tem como falar assim, você é um tremendo de um idiota, e falar, mas olha, você é muito bom, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Ou ele vai falar que nós somos idiota ou que nós somos bons. Ele não vai conseguir esconder isso de nós. Né? Mas na hora que chegar lá, muito provavelmente ele não vai fazer. Né? Sobretudo se for um espírito que estiver muito acima da gente. Porque ele vai falar, eu não vou estragar essa criatura não, porque eu conheço a peça. Ô Mário, um dia eu, estudando sobre infância, a gente aprende assim que mais importante do que você elogiar uma tarefa que ela tenha cumprido, você deve primeiro perguntar para ela como ela chegou até ali, para que ela aprenda a valorização do processo e não do resultado final. Então, que o processo é mais importante. Então, quando ela faz alguma coisa bacana, ao invés de você se envolver em ficar elogiando a criança, porque ela vai querer ganhar um prêmio toda vez, você valorizar o processo. Nossa, me conta como foi para você chegar até aí. Porque isso sim você está dando recursos para que ela sempre procure compreender que vai exigir dela um esforço, né? Que ela precisa se dedicar àquilo. E que quando você faz um pronto elogio, isso não é bom para a criança, na verdade, né? Que você deveria sempre fazer ela refletir sobre o caminho que ela percorreu para chegar àquele resultado. E eu acho que é a mesma coisa, né? Até para a gente adulto. Justamente quem tem um verdadeiro interesse na gente como amigo, não está preocupado em ficar te elogiando, né? Ele quer saber como que foi esse processo, né? Porque a história, o bacana é isso, é você poder compartilhar isso, né? Isso é tão interessante, né? Porque valorizar o processo aí no nosso caso é fundamental. E no caso daqueles que estão um pouco mais à frente, a gente percebe que eles não gostam, né, desse elogio, desse incenso que se faz, né, ao nosso ego, até talvez por conta de perceber o quão perigoso é isso. Né? Então você pega o próprio Kardec, o que ele fez? Ele trocou de nome. Ele falou, essa obra não é minha, não quero receber os louros de uma obra que não é minha. Então ele troca de nome. Ele já tinha escrito vários livros, ele podia muito bem ter se aproveitado, né, como Leon Hipólito Denizar Rivaio, e ter colhido os louros da doutrina espírita como se fosse dele. Ele faz o que? Ele troca de nome. E o que ele faz depois com os médiuns? Muitas vezes ele oculta até o nome dos médiuns. Ele criou problemas na Sociedade Espírita de Paris por isso. Porque teve vários médicos que queriam, olha, eu escrevi isso aqui, eu quero. E ele dizia, não, isso não é seu. Né? A gente vê a postura do Chico Xavier, ele também se recusava a dizer que as obras eram dele. Ele sempre, quando alguém vinha para elogiar, ele até se diminuía. Né? Ele falava do cisco, quando uma pessoa falou o negócio, comparou ele com o verme, ele falou, não ofenda os vermes. Né? Não sei se vocês lembram dessa passagem, tá, num dos livros lá dele. Por quê? Porque ele está convivendo com essa humildade. Imagina, quanto mais ele mergulhava no plano espiritual, mais humildade ele tinha, mais ele via a sua insignificância. Porque nós somos absolutamente insignificantes para o universo. Né? Nós somos uma peça extremamente importante dentro do projeto divino. Mas você fala assim, se eu for extinto agora, se cair um raio aqui em mim, me pulverizar do planeta, o que vai acontecer amanhã? Nada, absolutamente nada. A minha família vai aqui, alguns vão chorar, outros talvez vão até rir. Não, ainda bem que ele já foi embora logo, aquele chato.
né? Mas o que vai acontecer? Daqui 6 meses, a maioria não vai nem se lembrar de mim. Mas do ponto de vista do universo, não vai acontecer nada, absolutamente nada. Então nós somos extremamente insignificantes, é isso que o Espírito vem colocar aqui para nós. Por isso que essa história do elogio, né? Você está usando até um processo pedagógico, porque você também não vai falar para a pessoa que não serviu para nada o que ela fez, né? Mas você está colocando, valorize o processo para ela entender que toda vez que ela receber um elogio, na maioria das vezes, se ele for justo principalmente, é porque ela fez alguma coisa relevante. Então olha o que você fez, né? Não veio do nada, houve um trabalho. Você já pensou, Soraya, se a gente conseguir acrescentar a esse processo uma situação de uma ajuda externa, de dizer para a pessoa assim, olha, e você não fez isso sozinho, porque você está intuído pelos espíritos que estão com você e tudo mais. Aí a pessoa vai olhar e falar, olha, então, eu não sou tão bom assim, eu dependo da ajuda dos outros. Vai buscar essa humildade que o Espírito coloca para nós aqui. Eu achei muito interessante, né? Ele fala dessa prece, a hora que comecei a ler, eu falei, mas por que tem a ver a prece com a questão da vaidade? Aí onde ele fala de alcançar a humildade e essa força que é para lutar contra a sua vaidade, começa a ficar mais claro. E aí ele vem dar essa pancada, falar, tem outra coisa aí, ó, a questão da lei de adoração não está aqui porque Deus quer que você bata a palma para ele. Né? Não é isso. Você acabou de falar uma coisa tão interessante, né? Se a gente pensar que nós somos influenciados o tempo todo, realmente não dá para ser vaidoso, né? Porque você não está nunca sozinho, né? Seus pensamentos, eles são influenciados. Então, possivelmente, há construções aí que você não fez sozinho, nunca não. E o que a gente faz, né, Soraya? A gente faz o seguinte, quando a gente faz as coisas que a gente considera boa ou que os outros consideram bons, a gente fala como nós que fizemos. E quando a gente faz alguma lambança, a gente fala que a gente está obsediado. Né? Eu estou influenciado pelos espíritos, eu não sou assim. Olha só como é que a gente faz cada coisa absurda quando a gente para olhar, não é? Então, peraí, se eu sou influenciável quando eu faço alguma coisa que eu não quero, eu também sou influenciável quando eu faço o que eu quero. Né? Então, dar esse crédito, ou tirar todo esse crédito nosso, eu acho que é um bom caminho, para começar a angariar essa humildade. Estamos aqui sendo influenciados o tempo inteiro. Né? Então, aquilo que eu faço, não faço sozinho, eu tenho aqui amigos me ajudando. Começa pelo nosso anjo guardião, né? Você já pensou se ele largasse a gente na mão? Se ele não viesse aqui para dar as instruções, para nos ajudar nos momentos críticos, que a gente nem percebe, mas que ele está aqui o tempo inteiro nos influenciando? Como é que seria se nós estivéssemos sozinhos? Se nós tivéssemos condição de navegar sozinhos, você acha que Deus ia ocupar um espírito de uma ordem superior para fazer esse serviço? Não é um pensamento interessante? Imagine, um espírito que está lá na frente, que tem muito o que fazer, que tem muito a contribuir, ele para o que ele está fazendo, divide o que ele está fazendo para vir dar atenção para nós aqui, seres insignificantes da terceira ordem. É porque nós não somos tão insignificantes assim, vamos começar por aí. Senão a gente acaba aqui com destruindo a autoestima de todo mundo, não é isso. Né? Mas o que acontece? É tão relevante essa história da ajuda externa que Deus promove o nosso anjo guardião sendo um ser superior a nós. E aqui o Espírito está chamando, olha, e aí, você faz o quê? Você se conecta com Deus e com esse Espírito que hora? Só na hora ruim? Então, olha só, se nós precisamos dessa ajuda para evoluir e a gente só se conecta na hora ruim, olha o que o Espírito vai falar aqui. O que você está esperando para amar o vosso Deus? A desgraça e o abandono? Olha que fase forte. Né? Ele falou para nós, você só se liga com Deus e com a espiritualidade superior no sofrimento. Você está esperando o que para se conectar? A desgraça ou o abandono? Se a gente refletir sobre essa frase, ela é extremamente profunda e séria. Porque, olha, a gente está aqui para evoluir. Nós vamos evoluir em conjunto com esses seres. Então, eu preciso em algum momento me conectar com eles. Se eu me conecto com eles nos bons momentos, no momento em que eu estou caminhando com as coisas em ordem, eu evito muitas vezes até a necessidade e mais, eu consigo o auxílio dele para escapar justamente dessa que ele chamou aqui de desgraça e abandono. Porque muitas vezes nós buscamos com as nossas próprias mãos os nossos infortúnios. Será que se a gente estiver mais conectado com a divindade, como ele coloca aqui, com a espiritualidade superior, nós vamos ter esse mesmo volume de infortúnios? É provável que não. É isso que ele está colocando aqui para nós. Criar esse vínculo ali. Né? Para que a gente possa fazer essa conexão, ganhar humildade, ganhar força e ganhar esse apoio para lutar contra o que ele falou só no primeiro
na primeira linha lá, que foi a vaidade. Né? Então vejam que é uma comunicação bem interessante e a gente começa a ver esse espírito aqui, que não é nem classificado como um espírito muito superior, mas olha o que ele traz para nós aqui de riqueza nesse texto. Mais algum comentário? Terminamos aqui o texto. Semana que vem a gente vai ver do próprio Jorge aqui, em 1860 ainda, junho, a miséria humana, depois a tristeza e o pesar, desse mesmo espírito Jorge aí. E depois a gente muda para outro espírito aqui, ainda em 1860, Alfred de Musset. Tá joia? Beleza, meninos? Então, até a semana que vem, se Deus quiser.